Meu nome é Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico com especialização também em avaliação psicológica. Gostaria de partilhar com vocês um pouco do que seria uma avaliação psicológica e uma testagem psicológica e para que serve uma avaliação psicológica. Muito bem, uma avaliação psicológica é um processo amplo de integração de informações. Vamos juntar informações da aplicação dos testes, coletar os resultados da aplicação dos testes. Vamos também utilizar documentos como entrevistas para poder chegarmos a termos mais informações necessárias do candidato ou do paciente, dependendo do contexto que esteja aplicando. Vamos também utilizar também uma boa observação clínica e uma boa escuta terapêutica. Por isso que a avaliação psicológica já é um processo mais amplo do que a testagem. Porque a testagem é justamente a aplicação do teste e a correção do teste. A avaliação psicológica, a testagem é uma das etapas da avaliação psicológica. Então, como eu sou neuropsicólogo clínico e também sou psicólogo do trânsito, trabalho também prestando serviço para o Detran aqui na Paraíba, aplicando o Psicotec para candidatos a CNH, mas também utilizo no set terapêutico, já que a avaliação psicológica podemos utilizar em vários contextos, tanto no contexto do trânsito, em clínicas credenciadas pelo Detran para aplicar o Psicotec a candidatos a CNH. Também aplicamos testes na área organizacional para poder traçar um perfil psicológico, para encontrar o candidato certo para a vaga certa. Pois é justamente numa avaliação que podemos detectar candidatos que tenham um perfil para liderança, para trabalhar mais na área da execução ou na área operacional. É por isso que no contexto organizacional avaliamos candidatos para poder achar o perfil certo para a vaga certa e utilizar as aptidões de cada um, aquilo que nós temos de mais, vamos dizer, qualidades a serem utilizadas, pois há pessoas que às vezes apresentam uma personalidade mais extrovertida, que dá mais certo na área de lidar com o cliente, no atendimento ao cliente, que precisamos de pessoas bem-humoradas, que sorria, que sabe lidar e conversar com as pessoas. Há pessoas também que às vezes é um pouco introvertida, que podemos também utilizar na parte operacional, pois na parte operacional como na produção, pessoas que são mais focadas, que conversam menos, é uma pessoa que tem um perfil melhor para trabalhar na área da produção, porque se ficar conversando demais, vai perder o foco, vai perder muito tempo e vai cair na produção, ou seja, não vai produzir muito. Então, a avaliação psicológica é aplicada em vários contextos. Também aplicamos a avaliação psicológica para candidatos a manuseio ou a porte de armas. Também aplicamos testes também para candidatos em concursos públicos ou então no set terapêutico para traçarmos um psicodiagnóstico, para poder avaliarmos pacientes que podem apresentar transtornos do humor como depressão, ansiedade, borderline, transtorno da raiva, déficit de atenção e hiperatividade, TDAH e outros transtornos que os testes vêm nos ajudar a termos informações mais aprofundadas do paciente. Por isso que a avaliação psicológica é aplicada em vários contextos. Porém, só o psicólogo pode trabalhar com a avaliação psicológica, com a testagem psicológica. Por isso que na aplicação da avaliação psicológica,
vamos ter uma junção de informações, tanto informações coletadas dos resultados dos testes, como também na anamnese, a entrevista psicológica. Vamos também ter informações coletadas numa boa observação clínica, pois o corpo fala, o comportamento diz muito sobre nós, ou seja, o que fazemos diz mais da gente do que o que falamos, mas também somos muito atentos à escuta terapêutica, pois há dois aspectos a se levar em consideração no set terapêutico, que é os sinais. Os sinais é aquilo que observamos do paciente, sua postura, seu comportamento, o que o corpo está nos dizendo. Mas também analisamos os sintomas, que é aquilo que o paciente nos diz, a queixa principal, o motivo dele vir à consulta. Por isso que para traçarmos um psicodiagnóstico é necessário somarmos várias informações, mesmo que o psicólogo não seja obrigado a traçar um diagnóstico utilizando testes psicológicos. Eu utilizo, além de ter a especialização, eu gosto de ter informações cada vez mais aprofundadas do paciente. Então, há vários testes que aplicamos. Por exemplo, esse aqui é um teste de personalidade, é o palográfico, é um teste de personalidade expressivo, ou seja, cada pessoa executa uma tarefa de maneira única, individual, subjetiva. Aqui ele vai revelar características do candidato, pessoal dele, de como ele executa essa tarefa. Então vamos analisar os traços que eles vão fazer. É um teste de personalidade mais completo, é o palográfico, pois avaliando tanto o aspecto qualitativo, que é a qualidade dos traços, como também quantitativo, que é a quantidade, o aspecto produtivo do candidato. Então esse teste é um teste de personalidade, revela características da personalidade, como agressividade, impulsividade, dificuldade de liderar, de socializar, de se relacionar com figuras de autoridade. Revela também aqui dificuldade de interação social. Aqui revela também aspecto depressivo, ansioso e vários aspectos de nossa personalidade, pois avalia justamente a psicomotricidade, que é a combinação do comando da mente com a execução do corpo. A mente dá um comando e o corpo executa. E entre a mente e o corpo estão as emoções. Quando a pessoa experimenta um estado emocional muito forte, como a raiva, a ansiedade, a inquietação, o nervosismo, e ele vai escrever, ele percebe que não escreve como ele habitualmente escreve. Por isso que a escrita revela muito da pessoa. Esse é um teste de personalidade. Há vários testes de personalidade. Há teste de personalidade expressivo, que é o palográfico, mas também o projetivo. Por exemplo, o Rorschach. O Rorschach é um teste de personalidade que vem com as folhas com borrões de tinta, para que o candidato nos diga o que ele consegue enxergar, o que ele consegue ver nesse borrão de tinta, para que ele projete seus aspectos subjetivos, singular, individual, o que está em sua mente. Muito bem, esse faz parte da bateria de testes, e cada teste tem o seu manual. Esse é o manual do teste palográfico, do teste de personalidade. Aqui vem vários aspectos aqui dos traços do candidato para avaliar cada característica do candidato. Nós também temos os testes de atenção. Eu gosto muito de aplicar esses testes para candidatos que temos uma desconfiança de diagnóstico de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos aplicar o teste de atenção alternada. Esse é um teste de atenção alternada. Avalia justamente
a atenção alternada, que é a habilidade que temos de focar em uma coisa e depois mudarmos para outra coisa diferente. Esses testes são testes quantitativos. Esse é de atenção alternada, mas também aplicamos o de atenção concentrada. Esse é um teste de atenção concentrada. Avalia justamente o aspecto da atenção concentrada, o foco em uma tarefa só. Mas também há o teste de atenção dividida, que é justamente quando o candidato divide sua atenção em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então aplicamos os 3 testes de atenção. E também vamos aplicar um teste que é de raciocínio lógico. É um teste rápido de inteligência. É esse teste aqui. Essa é a folha de aplicação do teste. Esse é o livrinho que o candidato vai usar para fazer o teste, pois é um teste de raciocínio lógico. Vai avaliar justamente o aspecto da inteligência do candidato. E para somar as informações, para avaliar as funções executivas do paciente ou do candidato, vamos aplicar também um teste de memória. Teste de memória de curto prazo. Por isso que nessa bateria de testes, vamos aplicar um de personalidade, 3 de atenção, atenção alternada, atenção dividida, atenção concentrada. E vamos aplicar um de raciocínio lógico, que é um de inteligência, e um de memória. Essa bateria de testes vai nos revelar vários aspectos do candidato ou do paciente. E somando com a boa observação clínica, com a boa escuta terapêutica, com a entrevista à anamnese, vai nos dar informações mais profundas do candidato ou do paciente para traçarmos um psicodiagnóstico. Por isso que a avaliação psicológica é fundamental para conhecer aspecto do candidato, pois trabalhamos com instrumentos científicos já comprovado a sua fidedignidade dos resultados para chegarmos a um psicodiagnóstico mais preciso. Então, a avaliação psicológica pode ser aplicada em vários contextos para avaliarmos os candidatos se estão aptos a CNH, se estão aptos ao manuseio ou porte de armas, se o candidato tem um perfil para certo posto em algum trabalho, ou seja, na área organizacional. Vamos também aplicar também no set terapêutico para poder descobrirmos se realmente o paciente está com transtorno de ansiedade, qual nível esse transtorno está, se é leve, moderado ou grave, transtorno também depressivo, TDAH e déficit de atenção e outros transtornos mentais, transtorno do humor, que nesses testes coletemos informações para termos uma avaliação mais precisa. Por isso que a avaliação psicológica é fundamental para chegarmos a um conhecimento mais aprofundado da pessoa. Por isso que só o psicólogo pode trabalhar com a testagem psicológica e ele pode trabalhar em vários contextos. Por isso que eu, como sou neuropsicólogo, trabalho também com avaliação neuropsicológica, que necessitamos de alguns testes como esses para chegarmos a um diagnóstico, por exemplo, TDAH, depressão, ansiedade, ou às vezes o candidato está com dificuldade de memorizar ou com a dificuldade de se concentrar. Então descobrimos qual é o aspecto de sua atenção que ele está tendo mais dificuldade. E a atenção está ligada intimamente à memória. Então às vezes aparece, é comum, acadêmicos que apresentam grande dificuldade de reter o conteúdo que está estudando. Então avaliamos tanto sua atenção como o aspecto da memória para poder traçarmos um diagnóstico e elaborar um laudo. Por isso que aqui eu vou apresentar para vocês um modelo também de um laudo. Esse aqui é um laudo, que aqui vamos aqui, primeira correção
é do de personalidade, do palográfico. Depois também vamos avaliar também o aspecto dos resultados do palográfico, dos testes de atenção, do teste de raciocínio lógico, o resultado que coletamos no teste de memória e depois a conclusão, que é a síntese dos resultados de todos os testes e, claro, da avaliação do psicólogo, do profissional que tem um olhar clínico para detectar aspectos que podemos só ver com uma boa observação e também com uma boa escuta terapêutica. Isso aqui é um pouco do que seria uma avaliação psicológica, que é um processo mais amplo que integra várias informações de vários instrumentos para chegarmos a uma tomada de decisão. A testagem psicológica já é a aplicação em si do teste, a correção e a coleta do resultado do teste. Valeu, pessoal! Até a próxima!